Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos vocês que estão indo ver os vídeos que estou postando na página Roletando, as pessoas que com carinho eu convido e que elas também repassam esses vídeos às outras pessoas que estão vendo, que estão curtindo, espero, né? Tem algumas visões lá e é ótimo, eu me diverto muito, gosto muito de fazer isso para vocês. É claro que infelizmente não tenho muito tempo, porque isso se tornou quase um hobby para mim. Quando eu tenho tempo, vou lá e também dou uma olhada, não olho sempre, porque o meu trabalho às vezes me impede, né, que eu tenho muitas coisas para fazer, mas está sendo legal e eu queria agradecer de coração por vocês verem esses vídeos e também se vocês se apaixonam por eles, se você acha ele bonito, as paisagens e tudo, passa para teus amigos para eles verem como é a Suíça. Eu gosto muito deste país, meu país de adoção, na qual já estou há alguns anos, como vocês já sabem, não? E os que não sabem podem ir lá nos primeiros vídeos, vocês verão que fazem já algum tempo que eu estou. Bom, gente, hoje eu gostaria de aproveitar que eu estou aqui e responder algumas perguntas que as pessoas me escrevem em privado e tem algumas delas que me perguntam como é morar na Suíça. Quais são os pontos negativos, os pontos positivos que tem por aqui e se eventualmente daria para poder vir para cá fazer uma vida. Então eu vou falar para vocês o meu ponto de vista, porque nem todos os brasileiros que moram fora do país, principalmente aqui, eles não têm o mesmo modo de pensar que eu, tá bom? Então eu vou falar a minha parte, o que eu acho para vocês, e eu gosto muito que vocês perguntem, podem perguntar. E quando eu tiver um tempinho, com certeza eu vou vir aqui e eu vou tentar explicar de uma forma ou de outra o meu ponto de vista sobre o país onde eu moro, ok? Então, vamos lá? Eu odeio comparar a Suíça e o Brasil. Não gosto de comparar nenhum país da Europa com algum país sul-americano, porque é uma coisa que não tem senso nós compararmos, né? Porque são vidas completamente diferentes, tanto financeiramente como a vida do dia a dia. Mas uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro é uma coisa, gente. Quando alguém pensa em sair do Brasil para vir morar ou vir somente se aventurar na Europa, tem que pensar uma coisa. Viajar, passar alguns dias, alguns meses, é ótimo, é maravilhoso. Mas para morar, tem que estar muito consciente, tem que estar muito firme da decisão que vocês tomaram e de dizerem: eu vou viver uma outra vida, porque realmente você tem que deixar de lado os teus, não completamente os teus costumes, mas talvez um modo de vida que você adquiriu aí no Brasil. Eu, principalmente, eu vou falar para vocês que para mim foi muito difícil no início. Vim para cá muito nova, deixei uma família, uma grande família que eu amo e mando um beijo. Amo vocês de coração. Uma família que estamos em contato sempre. Por isso que muitas pessoas me perguntam: "Uau, teu português ainda está perfeito, não notamos que você tem muito sotaque". Mas isso é graças à minha família, que estou sempre em contato com eles. Ok, voltando então, não vamos nos perder. Gente, para vir morar aqui na Europa, vocês têm que pensar uma coisa. Em primeiro lugar, vocês têm que gostar do frio. Porque aqui em 365 dias do ano, vocês vão passar entre esses 365 dias, vocês vão passar entre 5 e 6 meses de frio.
Alguns meses mais extremos, como o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Meios de março, finais de março, começa já a ficar um pouquinho amena o frio. Então, aí sim começa, você sabe, as temperaturas um pouco mais altas, mas não extremamente altas como vocês têm no Brasil. Então, quer dizer, para mim, um dos pontos principais é o clima. O clima, porque para nós que, quer dizer, nós, eu já faz muito tempo, né? Mas para vocês que vivem num país quente, a diferença é enorme. Se o frio não faz parte da tua, da tua vontade de viver, então é melhor vocês não virem, ok? Então esse é um dos principais pontos negativos. Outra coisa, muito importante, por exemplo, eu venho de uma família muito grande. Graças a Deus nós somos 10 irmãos muito unidos, católicos, pessoas assim que fomos é, educadas no caminho obediência, respeito. Então, nós sempre fomos muito unidos, graças a Deus até hoje somos muito unidos. Eu sou a mais jovem das mulheres, depois tem o meu irmão, que é o último, que já somos todos formados, agora estamos crescendo, não os pequeninhos, os sobrinhos e filhos dos sobrinhos. Então, pessoal, isso para dizer que se você é muito atacado à família, se você não consegue viver longe da tua família, não adianta você nem ter pensamentos de ir morar fora do Brasil, porque a saudade é imensa. Às vezes as pessoas falam: ah, eu vou para a Europa, qualquer coisa eu pego o avião e volto. Não, pessoal, não é desse jeito. Não é desse jeito por quê? Porque a distância é muito grande. A distância, um voo direto, se vocês moram em capitais que têm aeroportos internacionais, um voo direto você vai fazer entre 11 e 12 horas para chegar na destinação, que é, eu estou falando da Suíça, que é chegar aqui. Então, é muitas horas passadas dentro de um avião. Então, não é se acontece alguma coisa eu estou aqui. Não. Isso vocês e eu confirmo isso para vocês, porque infelizmente eu tive o fato que quando eu perdi minha mãe, eu não pude viajar porque não são todos os dias que tem voos para o Brasil. Então, por semana você terá entre 2, 3 voos que vão para o Brasil, entende? Então, não é na hora que você quer, no momento que você quer. Então, este também é um dos motivos que tem que ser bem pensado, porque às vezes numa loucura assim você fala, eu vou sair do país, eu estou indo embora. Mas a gente tem que parar, sentar e refletir bem, porque é, a família faz muita, muita falta. As pessoas aqui, eu falo principalmente dos brasileiros, eles sofrem muito com a falta e a saudade da família. Então, quando vocês pensam deixar o Brasil, fazem atenção, pensa bem neste ponto. Hoje, os meios de comunicações é bem melhor do que há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Na época não existia celular, a, o Facebook também estava ainda a caminhos de ser preparados. Então, na época, eu só tinha realmente o fax, que vocês conhecem, o fax, que eu tinha com a minha família para a gente se inscrever, para a gente
somente falar. A gente não se via como hoje. Nós temos a possibilidade dos meios de comunicações de falar, de nos ver, de ver como é a tua vida aqui, a tua casa. Mas antes não. Mas mesmo assim, morar fora do país, pessoal, é como você escrever uma carta e declarar todo o seu amor para aquela pessoa para quem você está escrevendo. Você, no teu coração, nas imagens você está vendo ela, mas a saudade, a vontade de apertar, de beijar, de dizer cara a cara, eu te amo, aí fica um pouco mais difícil. Então eu digo, se vocês é muito atacado à família, muito apegado à tua família, não não se iludam, porque vocês não vão ser felizes e vocês não vão conseguir construir uma vida legal fora do país de vocês e fora da família, porque família é tudo. É o que eu penso. Eu adoro minha família, dou minha vida pela minha família, como eu sei também que eles dão a vida deles por mim. Então, este ponto realmente é muito difícil, tá bom? Então, fica meu recado aqui. Pense bem antes de dar este passo, consciente, né, que a saudade existe em qualquer lugar. Agora, depende da força de cada um. A respeito de trabalho. Bom, às vezes, pessoal, eu dou muita risada, porque, mas não é por maldade, tá? É que eu dou risada sempre. Eu gosto de rir, eu gosto de ser alegre. Essa é a minha filosofia de vida. Quanto mais risada, menos rugas, menos você fica velha antes, não muito antes do tempo. Então, a respeito do trabalho. Bom, o trabalho eu posso dizer que nos anos 80, finais dos anos 80, quando eu cheguei aqui, era uma maravilha. Nossa, você encontrava um trabalho hoje, não quero, você encontrava outro amanhã. Aí começou os anos 90, os anos 90. Entre o ano 94 e 95, tivemos um começo de crise que o pessoal falava muito na televisão e ninguém acreditava muito que poderia chegar aos extremos, não? Então, no meio dos anos 90, a gente começou a notar que as coisas não eram tão fáceis assim como estava sendo na época que eu cheguei aqui. Isso eu estou falando por mim, tá, gente? Na época que eu cheguei aqui. Então, quer dizer, a crise estava começando nos meios dos anos 90. Aí todo mundo falava: não, mas a Suíça é um país rico, a Suíça nada vai atingir. E não, atingiu. E atingiu mesmo. E tem muitas pessoas que vêm de outros países, não somente da Sudamérica, mas de outros lugares do mundo. Eles pensam, gente, que aqui na Suíça todo mundo é rico, todo mundo está bem de vida, que todo mundo. Uma vez eu encontrei um dominicano, ele disse: vocês estão jogando de barriga cheia, porque aqui você pode pegar dinheiro no chão. Eu não entendi no momento, eu não entendi o que ele quis dizer. Mas depois, analisando um pouco melhor, aí eu fui entender. Eu fui entender que ele dizia, ok, em comparações a países, realmente aqui nós encontraríamos um trabalho e teríamos dinheiro, não? Mas na maneira dele ver, é que o dinheiro aqui é muito fácil de se ter. E não, as pessoas estão enganadas. Aqui se trabalha muito. Se você quer ter uma vida tranquila em termos financeiros, não rico, mas uma vida tranquila em termos financeiros, você tem que trabalhar e batalhar muito. Aqui as pessoas trabalham bastante. Trabalham, às vezes no domingo, trabalham nos sábados também. Então, é muito difícil aqui a gente ganhar o nosso pão do dia a dia. Não é que as pessoas falam assim: poxa, ela mora na Suíça, a Suíça.
Ok, lugar lindo, um lugar que eu gosto muito, tudo, mas eu também trabalho aqui como todas as outras pessoas, a gente trabalha bastante para poder ter uma vida social confortável, entende? Então, não é pensar, ah, eu chegarei na Suíça de um dia ao outro, eu terei um emprego. Não, aí é um pouco difícil. Talvez querer um pouco demais, né? Então, pessoal, aqui se trabalha muito, se ganha, mas também tem que, como diz no bom brasileiro, a gente se rala bastante para chegar a um objetivo, né? E sem contar também que se você não tem uma nacionalidade suíça ou uma nacionalidade europeia, fica um pouco mais difícil. Tem muitos brasileiros que vêm se aventurar na Suíça e querem ficar aqui no negro, né? Que as pessoas dizem que ficam aqui, seja o que Deus quiser. Mas aqui, se a polícia pega você aqui, você tem direito de ficar 3 meses no país, como todas as pessoas que vêm de férias. Então, esses 3 meses você tem direito, você pode ficar, mas muitas pessoas depois dizem, ah, eu não vou voltar, ou, né, estou falando em nível do Brasil, porque alguns brasileiros que eu conheci, ou que somente de passagem, né? Eles ficaram aqui, tentaram a vida aqui, mas logo tiveram a decepção, porque a polícia eles mandam de volta para o país mesmo. Eles mandam de volta, porque já com esses 3% de desempregos que eles têm, eles não querem ter pessoas que trabalham aqui, como a gente diz, num vulgar, né, um trabalho no negro. Pessoas que ganham dinheiro e não pagam imposto, que não têm uma vida social aberta, né, para as coisas administrativas da Suíça. Então, este pessoal, eles ficam aqui, eles não querem voltar e no final eles são forçados a voltarem, né? Porque a polícia levam eles até o aeroporto, colocam eles no avião e falam, não, aqui não é teu lugar. Então, se você não tem papéis, se você não tem um modo de ficar para morar legalmente aqui na Suíça, a situação fica um pouco complicada, né? Porque tem que ver que aqui regras são regras, né? E aqui as regras foram feitas para ser respeitadas. E às vezes tem algumas, sabe? Tem alguns que dão um jeitinho brasileiro, como a gente diz. O jeitinho brasileiro às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Então, em termos de ter um emprego aqui na Suíça, não é fácil. É muito difícil arrumar um emprego e, sobretudo, se você não tem papéis. Você terá obrigatoriamente de ter papéis para viver aqui. Eu, no meu caso, eu é, sou casada com um suíço, então eu sou suíça de passaporte suíço e todo. Então quer dizer que eu, na época que eu me casei, não tinha tanta burocracia como agora. Eu me casei, logo logo tive os meus papéis suíços constando que eu sou suíça também, que eu posso viver aqui definitivamente. Mas agora, os novos casamentos que saem aqui de brasileiros, brasileiras com suíços, é, mudaram a lei. A partir de agora, quando você se casa com um suíço, você tem automaticamente uma permissão para ficar no país. Quer dizer que é um permisso C. Você pode trabalhar, você pode viver, você não terá problemas com nada. Em termos administrativos, tudo que é feito para um suíço será feito para você também. Os teus filhos irão à escola, os teus filhos viverão de forma mais suíça possível, dependendo da educação que você vai dar para ele, é claro, né? E você terá todas as coisas
que pertencem a você aqui, não tem problema. Mas, a partir de agora, eles mudaram a lei. Antes, em 5 anos, você casada com um suíço, ou uma brasileira, um brasileiro casado com uma suíça, você tem esse permisso C, que antes você poderia ter uma naturalização nos próximos 5 anos. Bom, esta lei foi modificada, agora você tem que esperar 10 anos casada com esta pessoa e assim você terá a tua nacionalidade suíça. Então quer dizer que eles mudaram muito a lei porque tinha muitos abusos de pessoas que casavam hoje, em 2, 3 meses já se divorciava, e aí eles teriam que dar a nacionalidade para essas pessoas. Então eles acharam que isso é uma injustiça, porque tem muitas pessoas que casam somente para o papel, que pagam mesmo até para obter este papel suíço, né, o passaporte suíço. Então eles modificaram todas as leis. Então não está também, se você não casa por amor mesmo com uma pessoa daqui, vai ser difícil você casar somente para ter os papéis. Você terá que viver com essa pessoa durante 10 anos. Então, o conselho: você tem que amar mesmo. E só o amor constrói, não? E de outra forma, se você se casa e você vê que não dá certo, e como você já se casou pelo estado civil, pela lei, você tem somente alguns meses a mais para ficar aqui, para você arrumar suas coisas e voltar para o Brasil. Porque você não pode dizer, eu já estou 3 ou 4 meses aqui e eu vou morar aqui. Não. Eles te dão um prazo para vocês voltarem para o Brasil, ou para onde quer que seja, teu país de naturalização. E aí vocês não podem ficar aqui porque vocês não têm mais o direito, porque vocês não estão mais casadas. E mudando de sujeito, agora vamos falar da vida social na Suíça. Como é a vida social na Suíça? Pessoal, eu gostaria, mas isso sou eu, tá bom? Eu gostaria de dizer, se você sai do teu país, vamos dizer o Brasil, porque estamos falando do Brasil, se você sai do Brasil querendo viver uma vida aqui como brasileiro, esqueça. Aqui tem regras e essas regras têm que ser respeitadas, gente. Então, não adianta você chegar aqui e querer viver como no Brasil, final de semana, um botequinho, um barzinho, beber, ficar até as 3, 4 horas, 5, 6 horas da manhã. Não rola, não rola. Sabe por quê? Primeiro lugar, aqui as casas de show, discoteca, tudo, com algumas exceções, esses lugares, começam, não importa que horas, 8, 9, 10 horas, não importa a hora que você vai começar, mas tem que fechar no máximo às 3h15 da manhã. Às 3h15 da manhã tem que fechar e às 3h30 o pessoal tem que estar todo fora. Tem que ir para casa naná. Então, não adianta a gente querer viver aqui com a vida que temos no Brasil. Não adianta, não vai rolar. Outra coisa também, na casa, nos apartamentos, não importa onde, na casa, nos apartamentos, até às 10 horas da noite você pode fazer o barulho, o escarcéu que você quiser. Mas chegou às 10 horas, tudo tem que ser abaixadinho, o tom. Não colocar música muito forte, não colocar televisão muito forte. Então, aqui as regras têm que ser seguidas na linha. Porque se você faz, por exemplo, se eu estou no meu apartamento e começo a fazer uma festa com música e tal,
eu tenho que dizer aos meus convidados, ó, pessoal, já é 10 horas, nós vamos abaixar um pouco o tom da música, da voz, porque nós brasileiros, nós falamos muito alto, né? Então, temos sempre que ficar prestando atenção, porque aqui os vizinhos, eles podem gostar de vocês, eles podem ser ótimos vizinhos, prestativo todo, mas se eles tiverem que chamar a polícia para vir na tua casa te chamar a atenção, falar, olha, os teus vizinhos estão reclamando, eles fazem. E eles fazem muito bem feito. Porque se a polícia ela veio até a tua casa, você ganha até uma multa. E a multa não é baratinha, não. Você ganha uma multa por quê? Porque você sabe que a bagunça pode ser feita até às 22 horas da noite. Entende? Até às 22 horas você pode fazer bagunça. Mas do mais, não. Você tem que seguir esta regra. Se você não segue esta regra, aí sim, você vai pagar. E vai pagar muito caro do teu bolso. Então, a vida social aqui, pessoal, vocês podem ter uma vida social ótima, mas esquecer, às vezes, que a gente tem essa energia de tirar fora de nós, né? Então, até as 22 horas, essa energia pode ter. Mas depois você já tem que acalmar um pouquinho. Amigos, ter amigos é ótimo, mas por aqui é muito difícil você ter amigos. No meu caso, alguns anos já que estou aqui, eu posso contar nos dedos os amigos. Mas esses são os melhores, né? Porque amigo não depende de quantidade, depende da qualidade do amigo que você tem. Eu não tenho muitos amigos, os poucos que eu tenho eu guardo no meu coração, estou sempre com eles, quando posso e quando eles podem também, porque todos trabalham, né? Mas colegas, eu tenho muitos colegas, conheço muita gente, mas amigos mesmo há pouco. Então, não adianta você chegar aqui e falar assim: ah, aqui a gente tem poucos amigos e tudo. É o que vai acontecer, é o que vai acontecer. Porque principalmente, é triste dizer, mas eu gostaria de ser um pouco mais próxima dos brasileiros, mas tem muitos brasileiros aqui também que é complicado, é muito complicado. Eles chegam aqui, eles já, como eu disse para vocês, querem viver como eles vivem no Brasil e eles não conseguem. Então, às vezes, eles são um pouco maus, eu acho que é assim que fala em português, em brasileiro. Eles são ruins mesmo, eles fazem de tudo para estragar sabe, a tua felicidade. E é triste isso, porque às vezes nós não podemos contar nem próprio com a nossa raça, desculpa, a nossa nacionalidade, para a gente poder juntos conseguir sabe, ter uns dias mais gostosos aqui, passar umas noites gostosas juntas? Não. Às vezes tem brasileiros que eles parece que eles têm gosto, sabe, de ser maus. Então, infelizmente, brasileiro fora do Brasil são raros os que você realmente pode confiar e pode ter uma amizade com eles. Os meus são brasileiros, os amigos que eu tenho são três brasileiros, são três, quatro suíços, são italianos, são espanhóis, são turcos. Eu tenho amigos assim de várias nacionalidades. E são os que eu mais me entendo, né? Porque os brasileiros, quando eles chegam aqui, a gente gosta e queria ajudar um pouco eles. Mas alguns, não estou colocando todos no mesmo saco. Ah, por favor, desculpa se estou sendo um pouco grossa. Mas tem alguns que realmente eu prefiro manter um pouco de distância deles. Se eu continuar falando aqui para vocês, eu vou falar muitas coisas, porque ainda tem muitas coisas de, que eu poderia comentar a respeito para vocês. Mas eu vou fazer assim, seria muito longo, ficaria, porque esta vídeo já vai ficar longa,
E como eu não quero também deixar as coisas, sabe, longa, vamos fazer assim? Eu respondi um pouquinho, quer dizer, nem respondi, eu fiz um geralzinho de tudo daqui e eu espero que vocês vão analisar. Se vocês querem comentar, fiquem à vontade. Se vocês estão a favor, ok. Se vocês estão contra, ok também. Nós podemos, eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto muito de dizer a todos: tudo daria certo se houvesse diálogo. Eu posso dialogar com qualquer pessoa, não tem problema. E se vocês gostarem do que eu falei e querem saber mais, pode me escrever, me pergunte. E eu tendo um tempinho, eu vou responder sim, com o maior prazer. Então, eu vou deixar vocês aqui, porque agora também eu vou trabalhar um pouquinho. E eu vou desejando para vocês um ótimo dia. Deus sempre no coração de vocês. Um beijo bem gostoso no coração de vocês. E até a próxima, tá bom?